E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, existe uma projeção que em 2030 a doença que vai afetar mais as pessoas é a depressão. A depressão vai estar acima das doenças cardiovasculares, das doenças cardíacas e também do câncer. E para falar sobre um pouco, para falar sobre a depressão, sobre os sintomas e também sobre os tratamentos, eu estou aqui com a Adriana, que é psicóloga. Adriana, realmente é um dado alarmante, saber que em 2030 a depressão vai ser a maior doença que vai afetar as pessoas no mundo, Por que o mundo está passando por isso, Por que tantas doenças mentais nesse período, nesse último século? Que já vem aumentando, Já os índices do ano passado, deste ano, já são maiores do que os dos anos anteriores e vem numa crescente, assim, alarmante, Cada vez os casos mais graves, mais quantidade e mais grave acaba chegando, em partes pelo esse estilo de vida moderno que a gente vem vivendo. Cada vez a gente vai ficando, em partes um pouco por causa do isolamento, por conta da pandemia. Então a gente fica mais virtualmente, a gente tem menos contato, Então gerações anteriores brincava na rua, não tinha nenhum tipo de protocolo, a gente brincava com quem estava ali, não tinha dessa se pode, se um pode receber, se pode ir. Não, quem estava lá brincava de idades diferentes, ficavam juntos. Os vizinhos, a gente conhecia os vizinhos, a gente parava para conversar, trocava, às vezes um bolo, um pão. Então, assim, o jeitinho dos contatos eram diferentes, até os familiares muito mais próximos, com uma liberdade maior de um frequentar a casa, de estar mais juntos, Os primos crescendo juntos e brincando junto. Então, assim, nosso modo de vida era diferente. Então, assim, isso favorecia mais saúde, Agora, esse jeitinho nosso, assim, que não quero ser incomodado, eu gosto que faça as coisas da minha maneira, no meu tempo, do meu jeito, foi fazendo com que as pessoas cada vez ficassem mais isoladas, cada vez mais uma sociedade que vai valorizando coisas personalizadas e tudo mais, Então, assim, isso vai favorecendo com que a gente vai ficando mais sozinho. Adriana, e a gente vê que a maior dificuldade, às vezes, da pessoa é reconhecer, tanto em si mesmo quanto em outras pessoas, familiares ou amigos, quando alguém apresenta sinais de depressão. A depressão, muitas vezes, é confundido com a solidão, com a tristeza, com esse isolamento, Mas, de forma clínica, como que a depressão ela pode ser diagnosticada? Então, infelizmente a depressão não tem um exame de sangue ou um exame que a gente possa fazer para ser diagnosticado, É uma avaliação de um conjunto de comportamentos, não é um isolado ou um conjunto, mas depende o tempo, a intensidade, a frequência. Então isso só um profissional poderia estar avaliando, Qual profissional? O psiquiatra, o psicólogo, Adriane, lembrando que uma depressão não tratada, ela pode acarretar em um suicídio. A gente sabe, que a maioria dos casos de suicídio estão atrelados à depressão. Então, familiares têm que ficar atentos, realmente tem que dar valor, dar ouvido, fazer um acolhimento desse sentimento e dessa pessoa. Exatamente, A pessoa sozinha, infelizmente, não adianta. Vai, se anima, sai dessa, para com isso, Olha o dia, que lindo que tá, você é tão bonito, não precisa disso e tal. Não é uma questão de precisar, não é uma questão de escolha. É de verdade porque a pessoa não consegue sozinha. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Primeiro a gente escuta. Só escuta, sem julgamento. Vamos entender. E se a pessoa está dizendo aquelas coisas, porque
de fato ela está sentindo e aquilo é real e é verdadeiro, né, para a pessoa naquele momento. Então, assim, a gente oferece o nosso apoio para buscar ajuda, para a gente, né? A gente acompanha, a gente marca, a gente liga, não é? Então, é essa postura da gente saber que não é uma preguiça ou, é uma fase. Não, a pessoa não está bem, ela não está saudável, né? Esse que é o principal entendimento, né? Que depressão é uma doença, a pessoa está doente e ela precisa de ajuda, ela precisa de um atendimento especializado, né? Para os casos mais leves, só terapia, né? O atendimento com o psicólogo já acaba sendo suficiente. Casos moderados e mais graves, daí precisa do atendimento do psiquiatra, colocando a medicação junto com a terapia.